Anteriormente em Bakidou, Jack Hama foi derrotado completamente por Motobi Zou usando armas. Porém, para Motobi ficou claro, galera, Jack Hama não era desafio para ele, logo, obviamente, não seria para Miyamoto Musashi. Não se tratava apenas de força física, velocidade e resistência, não era nada disso. Era adaptabilidade, se preparar para um cenário real, usar tudo que você tem ao seu favor e simplesmente vencer a partida, ter o direito sobre a vida e a morte do oponente no final. O vídeo de Bakidou de hoje começa com o narrador dizendo: os rumores começaram por volta do final do ano passado. As carpas haviam desaparecido do rio Kanda. Ao longo do Vale do Rio, onde antes eram abundantes, nenhuma carpa permaneceu. O culpado foi... Numa ponte apontavam dizendo: olha aquilo, é enorme, é ainda maior que os barcos, nossa! Podíamos ver uma espécie de crocodilo gigantesco passando no rio abaixo. A cena cortava para tempos depois, onde um pescador fazia seu passatempo e dizia: o melhor local de peixe está sempre onde você menos espera. Olha aí, peguei! De repente, a linha de anzol era esticada ao máximo, mas prontamente estourava. O pescador caía e o rio se acalmava. Confuso, ele pensava se levantando. Ora, e isso não era um atum. De repente, algo vinha na direção. Em seguida, passava por baixo dos barcos e tombava os menores à frente. A cena cortava para tempos depois, onde uma matéria era feita no dia seguinte e era dito no noticiário: isso mesmo, barcos distorcidos, destroçados. Parece coisa de filme torcer um barco de quase 10 metros de comprimento, mas relatos sugerem que o dano no meio do navio é consistentemente com o fato de ser torcido em direções opostas. Aconteceu um acidente? O que exatamente poderia ter causado tanto dano? Ou talvez alguém poderia ter causado isso? Bem, no momento, a polícia e os bombeiros estão trabalhando juntos em suas investigações. Interrompiu dizendo ao fundo: Sr. Yoshida, cuidado! Com licença, jornalista Yoshida, você tá me ouvindo? O jornalista ignorava, continuava dizendo: o capitão, o Sr. Tetsu Takenaka, foi transportado para um hospital próximo, onde permanece inconsciente devido ao ataque. Ele estava pescando quando seu barco de pesca de 10 metros foi atacado. Ao fundo diziam: Sr. Yoshida, droga, parece que ele não tá podendo nos escutar por causa das escutas ou do helicóptero. Yoshida continuava: os investigadores planejam entrevistar o senhor, mas só quando ele se recuperar, obviamente, sobre as circunstâncias que levaram ao acidente. Ao fundo uma agitação começava e diziam: droga, Sr. Yoshida, cuidado! Yoshida continuava dizendo: em notícias relacionadas, boatos estão circulando e os peixes koi no rio Kanda simplesmente desapareceram recentemente. Nessa hora, água espirrava atrás de Yoshida. O mesmo olhava para trás e diziam: atrás de você, Sr. Yoshida, cai fora daí agora! Podíamos ver Piccolo dando um mata-leão no crocodilo gigantesco. E do outro lado na TV, o âncora questionava: Sr. Yoshida, tá tudo bem aí? O que está acontecendo? Quem é esse atrás de você? O crocodilo se debatia, os barcos e botes eram jogados para longe, e aos poucos o movimento da fera ia cessando. Piccolo saía do rio, segurava pela cauda e o narrador dizia: Piccolo, o homem primitivo. Um crocodilo havia sido abandonado nos esgotos alguns anos atrás. Sem controle, ele cresceu e cresceu até seu tamanho monstruoso atual. Mas para Piccolo, não era nada que ele não tivesse visto antes. Piccolo ia andando na direção dos esgotos, puxava o animal pela cauda e ao entrar ele puxava ainda mais. O crocodilo era espremido para dentro e o narrador continuava dizendo: para ele, aquilo era apenas um pequeno dinossauro, o que significava que era comida fácil. O crocodilo acordava, se debatia e um policial dizia: não tem jeito, não vai entrar por aí, não cabe. De repente, a fera tomava um tranco forte. O crocodilo era espremido para dentro e o cano se rachava. Todos se chocavam e a fera ia entrando cada vez mais e mais. O jornalista via aquilo e pensava: que poder incrível! Deve exigir a força de uma escavadeira para fazer isso. O animal era deformado, ia sendo trazido para dentro do cano até sumir. A cena cortava para o noticiário, onde o âncora dizia: nosso principal repórter, o Sr. Yoshida, ficou sem palavras como puderam ver, e quem pode culpá-lo parece cena de um filme. Depois de testemunhar um espetáculo desses de tirar o fôlego, qualquer um ficaria assim. E não só esse crocodilo gigante que parecia um dinossauro que voltou à vida, que apareceu do nada e destruiu barcos, mas também o homem misterioso que entrou em cena. De repente, uma TV que passava tal programa era cortada ao meio junto com a mobília abaixo. O responsável era Miyamoto Musashi, e ao lado Tokugawa dizia: Musashi, que porra você tá fazendo? Musashi olhava confuso e dizia: eu podia jurar que o peguei. Onde na terra ele foi. Tokugawa dizia irritado: seu idiota,
Por que teve que cortar minha TV em duas? Eles não estão dentro da TV, estão sendo transmitidos por câmeras. E depois os satélites do espaço vão lá e dão a imagem pra gente. Musashi questionava. Tudo bem. E então, quem era? Tokugawa ia se acalmando e respondia. Piccolo. Musashi questionava. Piccolo. Tokugawa explicava. O homem primitivo Piccolo. Ele foi um grande guerreiro no período Cretáceo que caçava e matava dinossauros. Musashi questionava. Primitivo? Cretáceo? Dinossauros? O senhor está falando em algum dialeto dessa era? Eu não compreendo. Tokugawa explicava. Bem, tudo isso começou no Novo México quando, em uma instalação de pesquisa nuclear, descobrimos no leito de Salina Gema de um período de 100 milhões de anos. Musashi interrompia dizendo. Tudo bem, onde ele está? Tokugawa respondia questionando. Está interessado no Piccolo, hein? A cena cortava para alguém lendo um jornal que dizia. O homem primitivo Piccolo faz sua aparição. O Rio Kanda se tornou um parque jurássico. Quem lia era Motobi. Ele amassava o jornal, respirava fundo e dizia. Eu havia me esquecido de você. Motobi pegava cigarros, acendia um e dizia fumando. Mas isso não é desculpa para deixar de proteger você também. Motobi soprava fumaça e a cena cortava para Tokugawa, sendo cortado ao meio pelo corte no espírito. Já Musashi, que pensava, dizia eventualmente. Ele pode não ser habilidoso o suficiente para ser considerado um verdadeiro oponente. Contudo, Tokugawa questionava. Você me cortou, não foi? Musashi comentava. Isso pode ser divertido. Testar a força de um lutador não polido. Tokugawa questionava. Por que fez isso? Isso foi baixaria, Musashi. Musashi continuava. De certa forma, suponho que ele e eu somos semelhantes. A cena cortava para Piccolo comendo nos esgotos a carne daquele crocodilo que parecia um dinossauro. Porém, ele estava todo espremido graças a Piccolo ter puxado ele para dentro dos canos. Retornávamos para Musashi, que posicionava sua mão no pescoço de Tokugawa. Com a outra ele segurava o topo da cabeça do velho e dizia. Me leve até ele. A cena cortava para tempos depois, numa coletiva de imprensa, e o narrador dizia. Dr. Albert Payne, paleontologista, chegou ao Japão. Lá o velho dizia. Não há dúvida sobre isso, é o Piccolo. O jornalista questionava. Doutor, poderia comentar quanto à natureza da grande fera reptiliana que apareceu do nada? Albert Payne respondia. Bem, para mim parecia um crocodilo gigante, mas para Piccolo provavelmente parecia uma refeição fácil. Um jornalista pontuava. O Piccolo parecia ter desaparecido do Japão há algum tempo, senhor. Onde você acredita que ele esteve todo esse tempo? Benny respondia. Nos esgotos, é claro. Os esgotos sob uma grande cidade metropolitana é um ambiente selvagem perfeito. Há um suprimento interminável de água quente. A temperatura e a umidade são mantidas em níveis constantes ao longo do ano. Então, quando o animal que o cidadão comprou por capricho acaba ficando grande demais para o seu aquário, ele não sabe o que fazer sobre isso. Aí ele vai, joga o animal no esgoto. E apesar de todos aqui pensarem que parece um mero e reprovável abandono, você está, na verdade, enviando ele a um verdadeiro paraíso para répteis. Jacarés, lagartos, tartarugas, cobras, enfim. Nesse momento, existem inúmeras criaturas tropicais e de sangue frio que chamam os esgotos de Tóquio de seu lar. Um jornalista questionava. O que o senhor acredita provavelmente ser o melhor curso de ação para o Piccolo? Estar morando nos esgotos, correto? Benny respondia. Não há tempo a perder. Piccolo é um bem inestimável para a humanidade, então nem preciso dizer que temos que capturá-lo. O narrador assumia. O governo acatou as palavras do cientista e imediatamente colocou a polícia em ação. Um esquadrão de choque de 91 membros foi rapidamente formado. Por instrução do Dr. Payne, eles não deixaram nada ao acaso e juntaram mais de 5 toneladas de clorofórmio, se concentrando nas áreas onde Piccolo foi visto. Eles selecionaram 10 entradas de esgoto em um perímetro de 1000 metros. Na marca do comandante, todas as unidades começaram a chover o produto. Em questão de momentos, os esgotos estavam cheios de gás clorofórmio. Tempos depois, podíamos ver, galera, o jornalista Yoshida, e ele dizia... Sim, não há dúvidas, é o Piccolo. Ele apareceu outro dia e eu o vi. O homem que pode rasgar um tigre siberiano com as próprias mãos é o guerreiro mais forte do período Cretáceo. Eles estão carregando ele numa ambulância. Mas para onde o levarão? Funcionários relacionados ao governo estão permanecendo em silêncio e se recusam a responder às perguntas da imprensa. Podemos ver, galera, a ambulância se dirigindo para a torre DNA.
local onde Miyamoto Musashi havia sido clonado, e o local também onde Mitsunari Tokugawa era dono. E dessa forma, pessoal, o vídeo chega ao fim. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais estão aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto.